Obrigado, Mônica. Parabéns pelo trabalho da BAG Ribeirão Preto, na área da educação, na área do prêmio. Aliás, o prêmio Zé Hamilton, né? Uma curiosidade, Mônica. Ele fez aniversário 29 de agosto, foi ontem, né? Nasceu em 1935 e aniversaria em 29 de agosto. Um nome espetacular, 7 vezes prêmio ESSO, Zé Hamilton, prêmio especial da ONU, repórter do século. Olha, iniciou na Bandeirante, Folha, Realidade, TV Globo, Globo Rural, e é um camarada que diz: jornalismo é uma profissão que se aprende. Então, parabéns também por esse patrono, Zé Hamilton, um E ele gênio mandou um vídeo, viu, do Tejão, para jornalismo. nós. Mandou? Mandou um vídeo para Ótimo, incentivar a meninadinha aí. A Valéria já ótimo. distribuiu para eles no grupo, para eles capricharem, que ele falou, é isso Muito mesmo, o bem. jornalismo se aprende. O E bom depois a jornalismo, é gente isso aí. canta parabéns, porque 29 de agosto, ele fez aniversário ontem, né? Parabéns aí. Parabéns, Zé, que maravilha aí. Mas olha, uma honra especial estar aqui com esse quarteto maravilhoso. A Jane Micracevicius, colega da Agência Estado desde 1991, é editora broadcast, formada em jornalismo pela PUC, Rio Grande do Sul, pós-graduada em negociações econômicas pela Unesp. Jane, seja bem-vinda. Eu vou apresentar vocês, depois eu vou passar a bola, Jane, para você começar aqui, tá bom? A Maria Cristina Tupinambá Bertelli, formada em zootecnia, ela faz questão de salientar, na Unesp Botucatu, especializada em marketing na ESPM, e diretora executiva do canal Terra Viva do Grupo Band. Muito bem-vinda, Cris. O Renan Magalhães, gerente da divisão agrícola da Bayer, já atuou em comunicação no Grupo Pão de Açúcar, portanto, conhece muito bem o antes, o dentro e o pós-porteira das fazendas, foi repórter também em jornal, em TV, formado em jornalismo pela PUC e pós em jornalismo e MBA na Exanc, lá de Campinas. E a Vera Ondei, hoje na revista Forbes, uma plataforma vertical do agro, com projetos especiais, foi editora de Dinheiro Rural, do DBO, e pioneira, maravilhosa pioneira, na revista Quatro Rodas, iniciando lá em 1986. Ou seja, temos aqui 4 personalidades marcantes, 3 representantes de veículos de alta credibilidade e reputação, e o Renan representando uma marca de reputação mundial. Então, eu queria pedir para que houvesse uma apresentação inicial, uma visão inicial de cada um de vocês. E quero começar com a Jane. Jane Micracevicius, Agência Estado, né? Editora Broadcast. Por favor, a palavra é tua para esse início, Jane. Então, como a gente estava conversando antes, a cobertura da Agência Estado em tempo real, ela já vem de muito tempo, né? Da década de 90. Mas muita coisa mudou, né, desde então, e a gente só agrega assuntos nessa cobertura. Mas o que não muda é esse foco de ser um noticiário com uma cobertura econômica. Então, basicamente, antes de qualquer outra cobertura, a gente acompanha as negociações das commodities nas bolsas, né? Então, assim, desde o momento que a gente dá bom dia para o nosso assinante, né, na plataforma Broadcast, que é às 7 da manhã, até às 20 horas, a gente basicamente fica olhando para a tela e para as bolsas, para ver essas operações, quanto que está subindo, quanto está caindo, como é que abriu, o que está movendo aquele contrato, X de açúcar, de suco de laranja, de algodão, de soja, milho, e isso é feito ao longo do dia. Primeiro, para vocês terem uma ideia, então, somos 10 na mesa hoje, né, todo mundo em casa, só lembrando que a gente está fazendo home office desde o ano passado, mas a estrutura de estar conversando e estar falando em tempo real com essa equipe de 10 pessoas, né? E aí, cobrimos basicamente, então, como eu disse, as commodities em bolsa. Então, você
qual que é a nossa função? É para o assinante, que é o operador, o grande produtor, a cooperativa, mostrar, a soja caiu, a gente dá uma linha de por que ela está caindo, se de repente você tem mais informação de por que aquele movimento tão, digamos, já tão visto e consolidado, dá para você dizer para o teu leitor por que isso está se movendo, você dá um pulso, e depois você acaba dar o fechamento dessa negociação. Então, é tudo muito intenso e tudo muito rápido, assim como as coisas estão acontecendo nas bolsas que a gente acompanha. Dentro dessa equipe, a gente tem pessoas que são setoristas de vários assuntos, né? Então, a gente tem 5 commodities que a gente acompanha mais de perto, que é soja, milho, café, açúcar, no caso, e carnes. E esse setorista, ele tem que não só acompanhar, então, a negociação desses contratos, mas também tudo que move em relação a esse setor. Ele acompanha isso enquanto ele está na ativa, e ao final do dia ele faz também um cenário que vai ser lido pelo assinante no dia seguinte, em que ele vai dizer para esse leitor como é que foi a negociação, vamos dizer, hoje, e como é que deve abrir a bolsa no dia seguinte em relação ao que aconteceu hoje e tudo que está permeando as informações de mercado. Então, assim, é isso, basicamente, a negociação de bolsa de mercado. Mas tem muitas outras coisas. Então, hoje você tem uma notícia de clima, de repente agora essa temporada aí de chuvas muito forte nos Estados Unidos, estão mexendo com o preço, ou você tem a questão do clima aqui no Brasil, que teve quebra de produção. Então, o tempo inteiro você tem informações ou de revisão de estimativa de safra, ou de que isso está afetando não só uma negociação. Então, quando você vai ouvir o mercado, você descobre, por exemplo, que uma preocupação com uma produção menor de milho faz com que o produtor decida não negociar tanto volume antecipadamente, ele segura um pouco para ver quanto que ele vai ter no futuro para negociar. Então, são detalhes que você vai agregando na cobertura, em que você vai dar isso para o teu leitor. Onde isso está acontecendo, onde não está acontecendo, a importação está entrando, não está sendo pensada ou não, está afetando a exportação. Então, assim, nesse sentido, é o tempo real. Só que nós não fizemos só tempo real, a gente tem uma preocupação de dar ao nosso leitor algumas coisas mais contextualizadas, ouvir mais as pessoas que são os players de mercado, como é que eles estão vendo uma situação X. Então, você faz entrevistas ping-pong, você faz lives, né? Agora, com essa história da pandemia, foi uma coisa que foi interessante que aconteceu, porque o próprio setor tem se comunicado muito através desse recurso. Então, nós que cobrimos o agronegócio de São Paulo, estamos muito mais perto das fontes. As fontes estão mais receptivas desde o ano passado, em tentar chegar e trazer a informação delas, e ela mesma conversa muito, né? Os setores estão conversando muito entre si, e estão abrindo essa possibilidade de a gente acompanhar com eles o que está acontecendo. Então, é isso que a gente faz, é isso que a gente acompanha, é o que a gente tenta também, não só ao produzir uma live, que o broadcast também tem uma live, uma por mês, mais ou menos, em que traz questões que estão sendo debatidas. A última que a gente abordou foi a questão da crise hídrica, como é que ela afetava o agronegócio e como ela também podia gerar oportunidades para esse mesmo agronegócio, no caso do setor sucroenergético. Assim, as coisas são muito vibrantes, é isso que eu posso dizer para vocês em termos de tempo real. Você tem que ser muito ligado a tudo, tá o tempo inteiro olhando, as informações chegam para você, você tem que ser muito rápido e tem que ser muito claro no jeito de você escrever, no título que você vai piscar ou vai dar para a tua nota, para justamente o teu leitor, que também não tem tempo para perder, ele assimilar rapidamente a informação que você está dando, e se de repente no título basta, ele nem abrir a nota, mas se ele título mexe com ele, né? Que falou, não, quer mais informação? Abre o texto, e o texto também ser muito enxuto, muito direto, muito claro, para que esse leitor não perca tempo, né? Digamos, no consumo da informação.
Bom, eu falei, a gente faz vídeos também, é uma coisa que é uma preocupação de mostrar quais foram os destaques do dia, então a nossa equipe também aborda isso num vídeo, e eles são super bem, digamos, demandados. A gente sente também o setor do agronegócio muito, hoje mais, usando as várias mídias, né? Então, ele também não quer apenas ler, ele tem o broadcast, por exemplo, no celular, mas ele quer ver vídeo, ele quer ver debate, ele quer ver opinião. Então, a gente tem articulistas na tela que também agregam, trazem informações e discussões que são, né, que são importantes naquele momento, no momento de hoje, por exemplo, que a gente está vendo muita coisa. O que mais que eu posso dizer para vocês? A gente tem repercussão, então, assim, também é uma preocupação muito grande. Então, vamos ter PIB daqui a 2 dias, né, na quarta-feira. Então, o agronegócio geralmente é sempre muito, né, tem um peso muito importante no PIB brasileiro. Então, você tem que trazer a contextualização disso, o PIB surpreendeu, não surpreendeu, de que forma ele deve reagir nos próximos trimestres. Então, você traz isso, traz o povo, as pessoas do agro para ouvir e para agregar nessa discussão, eventuais decisões governamentais que vão mexer com o agro, rapidamente a gente tem que ouvir no que mexe, o agro está recebendo isso, né? Aberturas de mercado, por exemplo, também, ou suspensão de mercado, né? Quando, de repente, uma planta é barrada por algum tipo de contratempo, por algum grande comprador, e a China está aí fazendo isso em algumas vezes, você tem que ser muito rápido também para mostrar, ouvir a pessoa que foi implicada e o que isso significa, e a reação do Ministério da Agricultura, reação das entidades daquele setor, isso tudo também é feito muito rapidamente. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que depois a gente vai conversar mais e vou poder agregar, né? Mas, basicamente, é essa situação, é essa cobertura que a gente dá ao nosso leitor há bastante tempo. Hoje, agregando muita informação, como eu disse a vocês, a gente tem uma cobertura de empresas cada vez maior, não só porque as empresas estão aumentando em número no setor, mas porque as empresas estão têm o que dizer, querem mostrar. Então, nós temos essa cobertura enorme de empresas, mas o nosso, digamos, feijão com arroz, que é a nossa preocupação, é mostrar realmente a negociação, a cobertura econômica dessa negociação de contratos de commodities agrícolas, né? Então, é isso, por enquanto. Ok, Tejão? Se vocês quiserem, eu continuo falando aqui. Tejão, acho que caiu. Acho que ia ser Cris, né? Ia ser você na sequência. Até já tirei mudo aqui. Não sei, Valéria, se quer aguardar? Pode ir, pode falar, Cris. Faz a sua apresentação do Terra, dos desafios de vocês lá. Ô, Cris, você quer que fale mais alguma coisa? Eu estou com o teu currículo em mãos também. Hein? Eu sou tecnista pela Unesp, porque ninguém é perfeito, né, Cris? Isso é rixa de agrônomo, viu, gente? Faz parte da profissão, olha lá. Mas você sabe que eu tenho um amor pela Exalc, que assim, desde a época que eu fiz faculdade, viu, Mônica? Eu tenho grandes amigos. Ô, Cris, eu sou da Unesp também. Você é Jabuticabal? Eu sou filha da Unesp de Jabuticabal. Então você é irmã, né? Irmãzinha. Graduada em zootecnia pela Unesp Botucatu, com especialização em marketing pela ESPM, com pós-graduação em gestão de eventos pelo Senac e MBA em gestão de mercados pela SPM 2015. Diretora executiva do canal Terra Viva, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Terra Viva tem produtos, projetos especiais customizados, transmissão de leilões, feiras e eventos de agronegócio, além de publicidade e propaganda do agronegócio e programas independentes. Cris, brigadíssima, a palavra é sua. Obrigada, Mônica. Primeiro, eu quero agradecer aí o convite. Fico muito honrada de estar participando, ainda mais com essas pessoas queridas, né? A Jane, a Vera, o Renan, você, Tejon, né? Amigos de longa data. Bom, eu trabalho no canal Terra Viva,
que é um dos canais de agronegócio do Grupo Band, né? Nós temos um irmão mais novo aí que chegou recentemente, que é o AgroMais, que fica em Brasília, que é o nosso Band News do agro. E o canal Terra Viva completou esse ano 16 anos e eu já estou aqui há 14. Né? Na verdade, eu cheguei logo no início do canal. A minha carreira começou com feiras e eventos lá no Centro de Exposições Imigrantes, que hoje é São Paulo Expo. E quando fundaram o Terra Viva, 1 ano e meio depois, eu fui convidada para fazer parte do time e resolvi aceitar o desafio. Estou aqui há 14 anos, né? O canal Terra Viva é um canal 24 horas, né, dedicado ao agronegócio. Hoje, acho que a gente está uma das maiores plataformas dos canais do setor, porque além das parabólicas, a gente entra na Vivo, Sky, Claro e Oi. Recentemente a gente entrou na Vivo, uma novidade agora nos 16 anos. É um canal que o ano passado, quando fizemos 15 anos, nós assumimos aí um novo slogan, que é Cultivando o Melhor do Brasil, e uma missão de valorização do produtor, do produto brasileiro e da cultura, né? Então, nós damos as notícias, damos as cotações, mas também temos entretenimento, música, cultura, e um dos nossos principais produtos, que são os leilões, que tiveram um crescimento muito expressivo agora na pandemia, né? E, inclusive, a pandemia foi uma grande lição para nós aqui, porque ninguém foi para home office, com exceção do administrativo, né? Hoje eu conto com quase 70 colaboradores no Terra Viva, e a grande maioria deles, assim como eu, trabalhou do primeiro dia da pandemia até hoje presencialmente, porque a TV não pode parar, né? Isso foi um grande desafio para nós. Desses meus 70 colaboradores, mais da metade deles são jornalistas, né? Nós temos aí de estagiários até os nossos sêniores do agro, que são nossos apresentadores. Aí temos apresentadores que já passaram dos 70 anos, como o Silmar Miller, né? Tem o Sidney Maschio, que já foi Globo Rural, que apresenta o DBO na Terra Viva, DBO na TV, que é um querido. Esse ano foi agraciado com o prêmio do jornalista mais admirado da imprensa do agronegócio, que deixou a gente muito feliz. Nós conquistamos, além desse prêmio, também o Jornal Terra Viva, conquistou esse prêmio esse ano, do programa especializado mais admirado da imprensa do agronegócio. Nós temos 2 edições do jornal, que é o Jornal Terra Viva, a primeira edição, que é logo cedo, apresentado pela jornalista Lília Munhoz, que traz bem cedinho todas as principais notícias, né? Na sequência, vem o Bem da Terra, que é um programa apresentado pela jornalista Renata Maron, que aí já é um programa de entrevistas, onde ela também fala as notícias, mas aí temos uma abertura maior, é um programa de 1h30, ao vivo. Na hora do almoço, nós temos o Dia a Dia Rural, que é apresentado pelo Otávio Sesc Júnior, que também está na casa, na Band, há muitos anos, já passou por vários veículos, e está no Terra Viva desde o primeiro dia de fundação, né? De estreia, né? Digamos assim. Daí,
Na sequência, a gente tem um outro programa que dá suporte aos leilões, mais focado em pecuária, que é o programa Tatersal. E à noite, finalzinho da tarde, né, 18h45, a segunda edição do Jornal Terra Viva, que é apresentada pelo Márcio Campos, que também é repórter da Band, né? Está conosco recente, é o nosso mais jovem talent da casa, um querido, muito bom trabalhar com ele. E o DBO na TV vem na sequência, que é um programa com foco em pecuária, e aonde o Sidney faz a análise do boi gordo diariamente. Então, a gente tem um time de especialistas aí, que eu faço questão de citar o nome de todo mundo, porque a maioria deles está conosco já desde o início do canal. Nós temos aí funcionários que estão conosco há 16 anos, a nossa gerente de jornalismo, a Andréa Fogaça, apresenta o Tatersal, está conosco há 16 anos, Tavinho e tudo mais. E a gente tem o privilégio de ser um canal especializado em agronegócio e poder trabalhar com esse setor que, a mim, é a minha paixão desde menina. Meu pai era médico, mas ele também era fazendeiro, e ele me passou essa paixão pelo campo. Ele me pegava desde pequenininha, me levava nas exposições do Parque da Água Funda, Parque da Água Branca, né? E eu acabei me formando em zootecnia e fui trabalhar na fazenda, mas daí deu uma reviravolta e eu acabei voltando para São Paulo, fui trabalhar com feiras e exposições e nunca imaginei que a minha vida ia ser trabalhar com comunicação e muito menos na televisão, né? Mas realmente tenho muita honra de trabalhar no Grupo Bandeirantes. É um grupo que defende o produtor rural. O nosso presidente, o Johnny Saad, é produtor rural. Ele tem uma fazenda de gado de leite em São Luís do Paraitinga, dentre outras, porque eles também produzem pimentão, mandioquinha. A irmã do Johnny, a Marisa, ela é veterinária, formada na USP, e ela cuida de outras fazendas, né? Ela cria gado, cimental, tem produção de feno, também produz grãos. Então, é uma família que realmente defende o setor. E então eu acho que por isso hoje nós temos esses dois canais, que é o Terra Viva e o AgroMais. O AgroMais nasceu da necessidade de estarmos mais próximos em Brasília do que acontecia no dia a dia. Então, por isso que ele está baseado lá. Ele tem uma estrutura bem diferente do Terra Viva, mas nós produzimos conteúdo para eles produzem conteúdo para nós, né? Nós temos aí um relacionamento muito próximo e ele veio somar, porque hoje ambos os canais, tanto Terra Viva como AgroMais, são os produtores de conteúdo agro para todo o Grupo Bandeirantes. Então, nós temos um grupo onde todas as matérias de agro são distribuídas e elas ficam disponíveis para toda a Band, para todas as afiliadas, para que todo mundo possa usar. E nós também usamos toda a nossa estrutura de comunicação para trazer notícias do Brasil inteiro. Além disso, hoje, o Terra Viva e o AgroMais têm programas nas rádios. Terra Viva, o Tavinho apresenta um programa na Rádio Band News FM, e o AgroMais tem um programa na Rádio Bandeirantes. Esse intercâmbio aí é recente também, é pós-pandemia, quando houve a necessidade de a gente se reinventar, né? E para nossa alegria, as rádios nos abriram
esse espaço que é tão importante, porque a gente consegue falar com um outro público, né? É uma outra linguagem, mas eu acho que para a gente difundir, né, o agro e a importância dele e trabalhar com a notícia com credibilidade e qualidade é muito legal. A gente também faz algumas coisas com o jornal Metro, enfim, é um grupo que defende o agro e que eu acho que hoje ele se destaca bastante, né, no setor do agronegócio. A gente tem feedbacks muito bons dos nossos companheiros, das companheiras do agro, que falam, nossa, a Band realmente ela defende o produtor rural e a gente confia na notícia. E então é isso. Eu acho que eu apresentei um pouquinho, não sei se eu falei demais, né? Mas é que é bastante coisa, então. E É muito bacana, né? Poder já usar uma estrutura grande que existia da Band, né? Então, isso facilitou bastante o trabalho de vocês, mas depois eu acho que os meninos vão perguntar um pouco disso. O Tejon caiu, viu, gente? Caiu a internet dele, ele está tentando voltar, mas a gente vai continuando por aqui e vou chamar o Renan agora. O Renan... Só um minutinho, ó. Eu tô com o Tejon na linha, gente, ele tá com a internet capenga lá, tá certo? Mas está tentando se reconectar conosco aqui. Então, eu vou passar a palavra, então, para o Renan Magalhães. Tá bom, Tejon? Vai tentando aí, querido, dá notícia para a gente aí, por favor. Obrigada, um beijo. Tchau. Renan Magalhães, que é formado pela PUC de Campinas, com pós-graduação em jornalismo literário pela ABJL e MBA em comunicação com o mercado pela Exanc. É gerente de comunicação para a divisão agrícola da Bayer do Brasil, atua na empresa há 10 anos, sempre na área de comunicação, com experiência também na divisão Consumer Health e institucional. Já atuou na comunicação do Grupo Pão de Açúcar e como repórter de jornal e de TV. Muito obrigada, Renan, a palavra é sua, um prazer ter vocês que estão conosco aqui há bastante tempo. A gente normalmente levava o pessoal para visitar, né, Val? O pessoal da Bayer lá, e estamos aguardando, quem sabe, ano que vem a gente possa retomar. Mas, por enquanto, super obrigada pela tua presença. A palavra é tua, Renan. Tá bom, Mônica, obrigado. Acho que a minha missão aqui é falar um pouco, eu estou com 3 colegas aí que trabalham na mídia do agro, no dia a dia, e contar um pouco da perspectiva que a gente chama aqui do outro lado do balcão, né? Como que funciona um pouco o universo da comunicação corporativa dentro do agro, né? Acho que eu estava ouvindo aqui a Cris contar um pouco da trajetória dela, e eu acho que a minha perspectiva é o oposto da dela ali, porque se ela nunca pensou em trabalhar em comunicação, na verdade eu nunca pensei em trabalhar no agro, né? Eu acabei, foi um encontro aqui na vida, mas eu comecei a carreira em comunicação, e pelo destino ali, eu entrei na Bayer, comecei trabalhando na comunicação da Bayer, na parte mais institucional, ainda um pouco distante do agro, apesar de ser o principal negócio da empresa do Brasil, ainda não estava dentro do dia a dia do negócio mesmo, né, mais próximo. E nos últimos 5 anos apareceu esse desafio, a oportunidade de trabalhar dentro da divisão agrícola, e foi realmente uma experiência que me foi surpreendentemente ali muito encantador, e acho que foi um universo que me conquistou e eu pude aprender muito nesse tempo, né? Acho que todas as pessoas talvez da minha geração ali, que a gente tem até a brincadeira, né, criado em São Paulo, que pessoas essencialmente urbanas acham que o leite vem da caixinha, que vem direto do supermercado, né? Então demorei um pouco para pôr um pé na fazenda, mas depois já gastei a sola ali da botina para conhecer bastante do universo, assim. E acho que contando um pouco da experiência, assim, acho que nesses 5 anos deu para ver uma mudança grande assim do setor como um todo, né? Eu acho que é um setor que todo mundo sabe, aqui todo mundo já colocou, que é extremamente relevante para a economia brasileira, que né, não só pensando da porteira para dentro, mas a cadeia como um todo, é um
como o próprio Tejon colocou ali no começo, né, é muito maior só do que a agropecuária, todo o agronegócio, e o quanto que é relevante esse setor para a economia brasileira, né? E acho que, pouco a pouco, acho que o setor está cada vez mais aprofundando a relação e se comunicando mais com a sociedade, que acho que esse é um grande desafio que a gente tem aqui dentro do agro, né? E dentro da Bayer a gente tem essa preocupação muito grande aqui dentro, né? Então, a gente trabalha muito com o tripé, que é a nossa estratégia de negócio, e também é a maneira como a gente direciona a nossa comunicação aqui, olhando sempre para a inovação, para a sustentabilidade e para a transformação digital, né? E quando a gente fala em comunicação corporativa, a gente sempre tem a expressão stakeholders, né? Que são todos os públicos que a gente costuma olhar, né? E acho que o grande desafio aqui, né, quando eu comecei lá atrás, a gente ainda estava muito focado principalmente no agricultor como um todo. Então, é de chegar ali no agricultor, de falar um pouco mais sobre as soluções que a empresa tem para ele, nosso portfólio de biotecnologia, de sementes, de defensivos agrícolas, né, a parte de agricultura digital. Mas acho que cada vez mais, conforme o agro vai se transformando, vão surgindo novos modelos de negócios, as demandas da sociedade vão mudando, cada vez mais a gente vê novas oportunidades e novas conversas que a gente tem aqui para levar para a sociedade como um todo, e não só para o agricultor, mas tendo o agricultor como parte importante desse diálogo, né? E dentro disso, acho que a gente tem todo esse desafio de falar um pouco sobre ciência, então explicar né, o que são essas tecnologias, essa inovação que chega no campo e que ainda às vezes é vista de uma maneira, ainda tem muito desconhecimento por parte da sociedade, então entender um pouco mais, trazer um pouco mais qual que é a ciência por trás, né? A mesma ciência que está na vacina, que todos nós aqui tanto celebramos aí nesse último ano, também existe bastante ciência por trás da agricultura, que é uma ciência que permitiu, nos últimos 40 anos, o Brasil quintuplicar a produção de grãos, sendo que nem sem dobrar a área produtiva, né? Então, a gente tem uma ciência grande por trás de toda essa tecnologia que permite com que o agricultor aumente a produtividade dele e, com isso, a gente não precisa invadir mais áreas, pode crescer a produção para atender a demanda por alimentos da população de uma forma mais sustentável, né? Então, esse é um aspecto fundamental e acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente vai se conectando, né? O agro, cada vez mais, a gente fala da questão da colaboração dentro do agro, né? Inclusive, a Bayer faz 125 anos no Brasil nesse ano e a gente tem falado muito, né? Todo mundo conhece aqui o slogan do "Se é Bayer é bom", mas a gente tem falado muito esse ano "Você e Bayer é bom", pensando numa narrativa de trazer mais essa construção colaborativa, que é uma construção cada vez mais importante também dentro do agro, né? Então, a gente vê o setor bastante pujante nos últimos anos, com muitas mudanças, seja na parte de transformação digital, a gente vê cada vez mais agtechs chegando, fazendo parte do setor, e com isso trazendo novas possibilidades, novos projetos, outras áreas entrando para trazer as suas expertises também para atuar no agro, falando de gestão de dados, falando sobre todo esse universo de transformação digital. Acho que também é muito bacana também ver os exemplos cada vez mais consistentes ali de sustentabilidade dentro do setor. Então, aqui no último ano, a gente tem falado muito na Bayer sobre uma iniciativa Carbono, que é uma iniciativa que a Bayer lançou no mercado, que ajuda a trabalhar, a viabilizar com que os agricultores tenham práticas para reter mais carbono e, com isso, fazer com que o agro possa ser um agente ali transformador também importante dentro da questão da mitigação dos problemas climáticos, né, no nosso planeta. Então, com isso, a gente tem conseguido trazer muitos exemplos de cases de agricultores que trabalham boas práticas. Então, acho que esse também é uma responsabilidade nossa de levar para os nossos colegas de jornalistas que, de repente, estão procurando cases, que querem conhecer boas histórias e para eles poderem levar para a sociedade. Então, acho que tem muitas oportunidades. Acho que outra frente importante que tem crescido muito
dentro do agro é a questão de inclusão e diversidade, né? E a gente tem, principalmente ali, a gente trabalha muito com dois grupos que são muito fortes e cada vez mais relevantes dentro do agro, que são as mulheres do agro e são os jovens do agro, né? Que a questão da sucessão familiar é muito... eu tenho uma questão de uma nova geração que está chegando ali na ponta do campo e estão levando todas essas mudanças ali para dentro das propriedades, ajudando a transformar a agricultura. Então, eu vejo muito, no final das contas, que a empresa, nós como empresa líder aqui dentro da indústria de insumos na agricultura, mas a gente tem um papel cada vez mais de ser catalisador desse diálogo que envolve o agro em toda a cadeia, na sociedade como um todo, né? E acho que esse é o papel, né, da comunicação corporativa, é ajudar a conectar e ajudar a catalisar esse diálogo, que é um diálogo cada vez mais importante e fundamental dentro da nossa sociedade brasileira. Então, acho que, não sei se deu meu tempo aí, mas meus pontos eram um pouco esse. Diga, Tejon. Renan, Mônica, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Opa, então eu voltei aqui. Eu estou num bote salva-vidas aqui, através do celular, porque a internet caiu e eu estou aqui pelos dados do celular de volta. Mônica, você segurou aí, e eu ouvi o Renan aqui, não ouvi a Cris, que eu estava agora, agora vamos ouvir a Verinha Ondei, é isso, Mônica? É isso mesmo, Tejão. Então, tá bom, vamos lá. Vera Ondei, um ídolo que eu tenho nesse mundo aí do agro. Verinha, por favor. É recíproco, é recíproco. O amor é mútuo aqui. Bom, eu gostei, eu sempre gosto de estar nessas rodas de conversa de amigos de longa data, e junto com a gente tem bastante gente estudando, querendo ser jornalista, né? A Cris dizendo que ela nunca achou que iria participar de um veículo de comunicação, né? E o Renan dizendo que, olha, nunca achei que ia participar de agro. Desde que nasci, eu sempre quis ser jornalista, assim, eu digo que se houver uma outra vida, que Deus permita que eu volte jornalista, embora haja tantos desafios para a profissão. Bom, minha história é curta de passagem de veículos, porque eu saí da 4 rodas, né, e fui para 4 patas, trabalhar com pecuária, né? Então, o que eu conhecia? Nada. Eu não conhecia absolutamente nada quando eu saí. Mas por que eu quis ir para a DBO na época? Porque eu queria fazer jornalismo que tivesse sentido, né? Que pudesse mudar o mundo. É o que a gente sempre quer. Todas as pessoas querem mudar o mundo, né? E eu achava que fazer turismo, fazer a parte das pessoas, dessa parte do bem-estar, das viagens, não mudava o mundo. Hoje, talvez, eu não tivesse saído, né? Se fosse hoje, porque é importantíssimo essa parte na vida da gente, né? Descansar a cabeça, né? Se reciclar, enfim, mas na época eu não enxergava assim. Eu pensei assim, bom, o que faz sentido para mudar o mundo? Comida, né? Produzir comida. Então, eu falei, vou para a agro. Foi essa a minha passagem. E aí o Tejon começou essa nossa roda de conversa dizendo uma frase do José Hamilton Ribeiro: jornalismo é uma profissão que se aprende, né? Então, eu fiquei durante muito tempo, eu fiquei de 94 até abril desse ano em plataformas especializadas, né? Revista principalmente, depois com o movimento da internet, com as parcerias, indo para a televisão fazer análise de mercado de leilões, depois você vai para as lives, você vai para o online. Eu fui nesse movimento fazendo também trabalhos no online, mas sempre num veículo especializado, num setor especializado do agro. E de 92 para cá, com a Rio 92, aí o agro, para mim, aí foi uma ruptura, foi uma finca em que a sociedade estava ali na Rio 92 de olho no agro, pelo menos no Brasil. Ali, para mim, é um marco, a Rio 92. E a partir daí,
o agro começa aqui e ali, começaram vários movimentos, vamos falar para fora do agro, vamos falar para fora do agro, vamos falar para fora do agro. E hoje existe esse movimento das plataformas de comunicação, das especializadas e das plataformas não especializadas, que é o caso da Forbes. Né? Em abril do ano passado, o diretor-geral da Forbes no Brasil me chamou e falou, vamos falar de agro, vem para cá. E foi um processo, né, de saber como é que a gente pode fazer comunicação do agro para numa plataforma que não é de agro. Né? A Forbes, no mundo inteiro, é uma revista de negócios e pessoas. Né? No mundo inteiro não há uma única revista Forbes, tanto na Europa, na Itália, França, Inglaterra, todos esses países têm a Forbes. Nos Estados Unidos, onde está a Forbes Mãe, Canadá, os países da América Latina, Argentina, México, nenhum desses países tem uma vertical de agro. E o Brasil, então, mesmo dentro do chapéu global Forbes, é a única plataforma que tem agro agora, a Forbes Brasil. Né? A Forbes está entrando no 9º ano dela no Brasil, né? No 9º ano, e como eu falei, é uma plataforma que fala de negócio, né? É uma plataforma que fala de pessoas, tem as listas, né? Ela é muito famosa por causa das listas, né? E o que a gente está fazendo nesse primeiro momento, né? Nessa primeira experimentação, né? Experimentar, né, é entrar num ambiente para você lançar ideias, lançar insights, mas como fazer no agro, né? Qual a abordagem que você vai fazer numa plataforma que tem lá no nosso Instagram, você tem 5,5 milhões de pessoas que querem falar da Rihanna e também estão vendo matéria de agro, né? E o que é que você vai falar? Como é que você vai costurar? Né? Qual é a foto que vai fazer com que a pessoa entenda do agro, né? Entenda o que ela está vendo e compre a ideia, né, de que o agro é um setor que faz parte da vida dela, que ela entenda, né? O nosso grande desafio é que esse público entenda o que a gente está falando e o que é essa cadeia, no antes da porteira, no dentro da porteira e no pós-porteira. Por exemplo, o que a gente tem visto, né? O que a gente tem visto como coisas que atraem, né? A gente fez 2 reportagens recentemente que como bombou, né? Bombou nas redes sociais, que a gente foi falar de chinelo de açúcar, né? E aí você agro, né? O agro tem tudo. A pessoa ela olha aquilo lá e ela gosta daquilo, né? Ou tênis que tem casca de arroz, né? E óleos, e a pessoa gosta daquilo. Então, o que a gente faz hoje? A gente mostra essas sutilezas onde tem o agro, né? A gente começa a introduzir os personagens, né, das empresas com mais pegada agro. O negócio continua, mas tem uma pegada de mostrar ali a cadeia, né, mostrar que o plant-based é cadeia, que ele está ali dentro, isso é agro. E tem a parte de contar as histórias com mais propriedade, eu diria, mais proximidade com a produção. Esse final de semana a gente colocou uma reportagem nas redes sociais nossas, contando a história de 10 produtores de uva de Brasília, né? Uma terra onde a gente só ouve falar de política. A gente foi lá, pescou essa história de 10 produtores que estão fazendo uma vinícola, né? que já produzem, né, há anos. Eles vão continuar com a vinícola deles, mas vão fazer uma vinícola conjunto. Estão estreando um novo Vale dos Vinhedos, né? Então, essas histórias em que
o fazer a uva, né, para esse público, você não vai dizer, olha, você vai lá, planta uva assim, planta assado, mas você vai dizer que aquele produtor, ele lá, qual é a história dele, por que ele foi plantar uva, né? Qual que é o desafio dele de formar esse mercado, né? Tudo isso a gente tem trabalhado para conectar o que as pessoas querem hoje, né? O que a pessoa quer hoje? A pessoa entra em algum local de informação e ela quer ficar lá dentro. Se ela entra no Instagram, ela quer ficar dentro do Instagram. Se ela entra no Facebook, ela quer ficar dentro do Facebook. Se ela vai para o YouTube, ela quer ficar no YouTube. Se ela vai para uma página, né, de um site, ela quer ficar lá dentro. Então, hoje, assim, nosso grande desafio, nossas conversas, né, hoje qual que é a linguagem mais adequada, qual que é as histórias que mais tem sentido para um público que não é do agro, falar do agro nessas várias plataformas, né? Esse é o nosso grande desafio hoje. Como eu disse, nós estamos no início, a gente começou em abril, né, com essa plataforma estruturada, né, de fazer o cross entre revista, site, redes sociais, o canal visual nosso, que é o canal do YouTube, e a gente quer mostrar também, né, quer fazer um jornalismo que faça sentido para esse público e, ao mesmo tempo, um jornalismo que seja realmente um jornalismo baseado em banco de dados, né, baseado em transparência, né, dentro do core da Forbes, mas fazer jornalismo lá dentro, né? Porque a gente está aqui no encontro, né, para falar de jornalismo, e a comunicação, né, ela tem várias nuances, né? Até no início, olha, não vamos confundir marketing com jornalismo, né? São duas coisas. Então, a gente quer fazer jornalismo lá na Forbes, evidentemente tem a parte de marketing, tem a parte de como todos os canais têm, né? Todos os seus departamentos, né? Mas a gente trabalha hoje para implantar na Forbes uma vertical, né, que seja agro, que os produtores reconheçam que é agro, mas a gente não vai falar com os produtores, né? A gente não vai falar do agronegócio, né? A gente vai falar para o agronegócio, a gente vai falar para um público do agronegócio, né? A gente vai falar para o público do lado de lá. E assim, a gente já está do lado de lá. É agora trazer o conteúdo e ver o que faz sentido e qual é a medida de cada assunto que você levar, de cada evento, de cada tema que você levantar e colocar lá exatamente qual que é a aderência, né, desse público que está do lado de lá. É isso. Depois continuamos falando mais. Muito bem, Verinha. Acho que eu estou de volta, viu, Mônica? Consegui voltar aqui, voltou. Verinha, peguei boa parte da tua apresentação. Você traz duas coisas importantes. Você falou que você escolheu o assunto do agro porque é comida. E eu quero trazer aqui uma pergunta. Quando eu tinha 25 anos de idade, eu trabalhava na Jato com o velho Sunji Nishimura, e ele me fez uma pergunta: o que é mais importante, a palavra ou o pão? Eu respondi para ele: o pão, senhor Nishimura, porque é comida. E ele me corrigiu. Ele disse que sem a boa palavra você não tem pão. É a palavra que educa para plantar, para preparar o solo, escolher semente, a palavra que educa para separar joio do trigo, é a palavra que vai ensinar a fazer pão. Então ele disse: palavra vem antes de pão. E acentuou uma outra coisa genial sobre a palavra. Estou falando isso porque nós somos aqui profissionais da palavra. O nome está com novos
novos nomes, narrativa, comunicação, mas nós somos profissionais da palavra. E ele falou, palavra boa é que nem água boa, cria vida. Palavra ruim é que nem água ruim, mata. Então, nós temos aqui um comprometimento e um compromisso com este tema da palavra que gera todo o resto muito grande. E na tua apresentação, você também deixa claro outra coisa muito importante aqui para os nossos, principalmente, estudantes que estão conosco. Agronegócio não é sinônimo só de agropecuária. Agronegócio é uma cadeia produtiva que envolve a ciência, a tecnologia, como o Renan bem aqui representa na área de biotecnologia, das máquinas, dos fertilizantes, da ciência, dos bioinsumos, passa pela atividade agropecuária e vai para o pós-porteira, que é a agroindústria, trading, supermercados, varejo e consumidores. Então, agribusiness, criada em Harvard nos anos 50, é um sistema que envolve da mente do consumidor final até, eu poderia dizer, Renan, se não me engano, se não vou me enganar muito, a mente do geneticista, porque eu acho que a mente do geneticista ele é o grande criador, né, do melhoramento genético de tudo que os agricultores produzem e plantam e vai até a mente do consumidor final. Muito bem colocado, isso é uma lembrança importante, porque cada vez mais nós teremos que falar para o consumidor final. E lá com a Mônica, lá na CNA, no Sistema Senar, um conceito que a gente passou a trabalhar é que o grande código, o grande elo, a grande conexão do campo com a cidade é o alimento. Porque o alimento, eu estou agora aqui tomando um chá, está aqui você, Verinha, antes de começar, estava comendo, não, era, eu não me lembro mais quem. A Cris estava comendo uma bolachinha. Então, o alimento é a grande conexão, e nós temos que conversar cada vez mais nessa visão de sistema. A Cris, eu não peguei o que ela disse, mas eu queria relembrar que o primeiro jornal em horário nobre de televisão aberta que o Brasil teve foi às 7h30 da noite, na Rede Band, em 1988, numa iniciativa do seu João Saad. Então, a primeira vez que nós tivemos um momento nobre, um jornalismo de 10 minutos que antecedia o Jornal da Band, um horário nobre, todos os dias foi graças aí à iniciativa do seu João na Rede Band, e hoje tem uma plataforma extraordinária. Então, ouvimos a Jane, Grupo Estado pioneiro nesse assunto do real time, do mundo real, a Cris, hoje coordenando uma plataforma extraordinária de comunicação de agribusiness. O Renan, peguei uma parte dele falando desse compromisso de uma marca que se transforma efetivamente numa reputação importante naquilo que fala e como se manifesta, e a Verinha, que eu pude acompanhar praticamente aqui as observações todas. Eu queria agora aproveitar e fazer aqui uns bate-bola um pouco mais rápido. Eu creio que nós nunca vivemos, como estamos vivendo, uma época tão intensa de que todo mundo está pautando todo mundo, uma guerra de palavras, uma guerra de narrativas. As redes entraram junto com os veículos que nós aqui representamos, mas as redes sociais se multiplicaram no mundo inteiro e vivemos uma guerra de desinformação, de má informação, de fake news, onde, por outro lado, a palavra credibilidade passou a valer ouro do ponto de vista do jornalismo da informação. E eu queria ouvir, então, de uma maneira mais sintética, começando com a Jane. Jane, credibilidade, né? Você falou na tua apresentação o mundo cheio de fatores incontroláveis, como é o agribusiness, sem dúvida alguma, em meio a uma tremenda guerra de narrativas. Como que você trabalha esse campo da credibilidade, da profundidade da fonte, e qual é a principal dica que você deixa aqui para os nossos amigos internautas que nos acompanham? Jane, vem você, depois nós vamos ouvir todo mundo de novo. Então, basicamente, você tem que estar atento. Você está atento a essas redes, porque o nosso compromisso é justamente
é uma informação falsa, você tem que dizer exatamente, rapidamente, que é falso e explicar de onde veio, porque o mercado é muito suscetível, você sabe disso, o mercado é muito suscetível a tudo que acontece, né? Então, hoje a gente está com uma preocupação em relação ao 7 de setembro, tem várias entidades que estão se posicionando em relação aos atritos que o governo federal tem com outros poderes. Então, se o mercado fica tão sensível a esse tipo de coisa, se você vê as redes pululando coisas que não são reais, você tem que correr para dizer para o teu leitor que isso não é. Ou então é certo, é real, e por que aquilo está vindo à tona? Então, esse compromisso que você disse é um compromisso de credibilidade. Então, você não pode simplesmente fechar os olhos para aquilo que está batendo na tua porta e que você sabe que está errado. Então, vai mostrar que está errado e vai mostrar de onde veio, né? Mostra a informação correta. Esse é o compromisso e essa é a preocupação, em responder rapidamente a um fake news, por exemplo. Uma coisa séria. Eu queria dar um pulo para o Renan, antes da Cris, porque Renan, Bayer, o que tem de desinformação, má informação, fake news da ciência, eu acho que a ciência, com negacionismo, né, a ciência vira e mexe, vilipendiada e atacada. Renan, você, como gerente de divisão agrícola Bayer, como é que você olha essa guerra, essa luta pela percepção da ciência que você bem representa? Como você vê isso nesse nosso mundo aqui, do fight for perception, da guerra das narrativas? Renan, por favor. Tejão, acho que realmente é um dos nossos grandes desafios quando a gente está falando aqui, né, de comunicação corporativa, né, e de trabalhar a reputação da marca. A gente tem que olhar, né, para esse lado. Eu acho que o que a gente tenta fazer é justamente abrir o diálogo com a sociedade, tentar mostrar, trazer, né, explicar mais de perto a ciência, mostrar como é que funciona toda a tecnologia que está no campo. Acho que a gente entende e existe espaço para visões diferentes, que na própria ciência isso acontece, né, de você ter visões diferentes, mas o que a gente tenta é abrir esse diálogo e tratar isso de uma maneira transparente. E acho que isso é fundamental, assim, para você começar a levar essa mensagem de uma maneira mais clara para a sociedade, que possa entender melhor como é que funciona. Eu acho que com a questão desse distanciamento do público urbano, da agricultura, é natural que não se entenda mais, não está tão próximo ali o que está acontecendo no campo e essa tecnologia, como isso vem evoluindo, do público da cidade, né? E acho que daí abre espaço para tudo aquilo que existe um desconhecimento mesmo, né? De ir mais a fundo, de tentar entender o que está por trás dessas tecnologias. Então, acho que uma das grandes missões da Bayer, como uma empresa de ciência, como uma empresa de tecnologia, é de tentar abrir esse diálogo e tentar levar esse conhecimento para o público. Não, você viu no teu currículo, se atuou na comunicação do Grupo Pão de Açúcar, não é? Que se relaciona diretamente com o consumidor final dos alimentos. Uma pergunta que aqui também já é uma curiosidade que eu tenho. Você se sente cada vez mais desafiado na Bayer a se comunicar com o cidadão urbano? Sim, eu acho que até eu trouxe um pouco aqui na minha experiência no começo, falando justamente disso. Acho que nesses 5 anos que eu estou mais atuando dentro da divisão agrícola, assim, eu vejo muito mais que no começo a gente tinha um olhar muito de trabalhar dentro do setor e de falar, né, tendo o agricultor como o público principal, o nosso stakeholder principal, e cada vez mais a gente tá buscando trabalhar a comunicação para esses diversos públicos, tendo a sociedade como um público extremamente relevante, mas também vendo projetos que conversam com todos esses públicos, né? Eu citei aqui no começo também sobre a iniciativa Carbono. Acho que é um exemplo bem consistente, porque é um exemplo que a gente tem que levar para o agricultor, para ele entender melhor como é que funciona essa lógica do carbono. Ele conhece as boas práticas agrícolas, mas acho que existe um espaço ali para conhecer mais, e de conhecimento técnico, científico, mas também de levar para a sociedade, porque
quando a gente está falando em uma preocupação com mudanças climáticas, a gente vai ter a COP26 daqui a pouco, o mercado de carbono é uma realidade que deve vir cada vez mais forte na agricultura nos próximos anos, e acho que é uma oportunidade que conecta essas duas pontes, né? Além da própria comida que você e a Vera tanto falaram. Verdade. Né? Cada vez Verdade, mais Renan. isso. Belo desafio, viu? Que teremos aí comunicadores, jornalistas nesse campo do agribusiness. Cris Bertelli, você, diretora executiva Terra Viva, Grupo Band, tem lá um arsenal de iniciativas nesse mundo agro. Como você vê essa relação, Cris, campo-cidade, essa relação aí de um canal amplo, né, como você está, ter que conquistar ao mesmo tempo a confiança de produtores e, ao mesmo tempo, comunicação nesse sentido, campo-cidade. Qual é a tua visão, Cris, por favor? Tejão, até estava comentando, quando eu fiz a apresentação, né, que pós-pandemia, né, a gente teve aí algumas oportunidades no grupo, e hoje nós temos 2 programas na rádio, né, na Band News FM, na Rádio Bandeirantes. Você sabe disso, a gente já conversou sobre isso, né? E que abre aí um diálogo com a cidade, e o que é muito importante. Mas também a atuação nas redes sociais, né, que para nós do Grupo Bandeirantes se intensificou muito após a pandemia, também eu acho que chega num público diferente do nosso público, do telespectador da TV, né? Aquele que assiste Terra Viva pela parabólica ou pelos canais pagos, né? A rede social, ela ficou mais ágil, né, e leva essa informação para um público diferente. Tem um programa que nós fizemos, um pouquinho antes da pandemia, né, teve um post que a Anitta fez, e criticando o setor de pecuária leiteira, e irritou sobremaneira o nosso presidente, Johnny Saad. Ele me ligou e falou: eu quero uma resposta para a Anitta, entendeu? Porque ela não pode falar essas coisas na rede social para milhões de pessoas, né? E aí nós convidamos algumas pessoas do setor leiteiro, algumas lideranças, e fizemos um programa especial, né, para desmistificar aí as bobagens que ela tinha falado, que realmente eram bem ofensivas. Mas ter essa liberdade de poder fazer isso, de dar a resposta, para nós, no Grupo Band, é muito bom, porque essa é a liberdade que os jornalistas têm no grupo, e não só no setor, no agronegócio, mas hoje a gente também vê isso no Band Esportes, por exemplo, com novos talentos que vieram e que falam que eles podem falar realmente o que eles pensam, né, no nosso grupo. Mas do ano passado para cá, nós temos feito algum intercâmbio com outros veículos, até citei o Metro, e nós temos que mudar a linguagem, né? Tanto na rádio como no Metro, a gente muda a linguagem porque a gente está falando com públicos diferentes, mas é o Terra Viva que gera esse conteúdo, tanto o escrito como rádio, como para outras afiliadas e tudo mais. Então, nós fornecemos conteúdo de agro para o grupo inteiro. Então, essa é uma forma da gente poder levar o campo para a cidade. Cris, eu acho que cada vez mais aquilo que não for vendido para o consumidor urbano não será vendido para o agricultor. Nós vamos entrar numa era, e aqui todos nós aqui reunidos, estamos em atividades onde vamos sentindo, e já estamos fazendo, de uma maneira muito significativa, a comunicação, e eu diria,
no caso do agronegócio, educação. Uma educação junto ao consumidor final, trabalhos de supermercados, que são hoje o Márcio Milan, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Supermercados, ele me fala o seguinte: muito mais do que 90 mil pontos de venda, eu abro os supermercados para serem 90 mil pontos de educação. Nós temos que trabalhar essa consciência do consumidor final. E se a atividade do dentro da porteira, ou do antes, né, que o Renan aqui bem representa, não estão gostando muito daquilo que a sociedade pensa, não adianta botar a culpa. A gente tem que estabelecer uma linha de comunicação com a cidade. E tem uma pesquisa genial do Center for Food Integrity nos Estados Unidos, perguntando quem é a pessoa que idealmente teria mais credibilidade para falar com o cidadão urbano. E a pesquisa mostrou que seria uma mulher, mãe e cientista, né? Portanto, pesquisadoras maravilhosas da Embrapa, apresentai-vos, porque vocês têm aí uma teórica credibilidade nessa conversa com o consumidor final. E você lembrou o episódio da Anitta, eu tenho dito muito ao pessoal nosso, mais do dentro da porteira, do antes, pessoal, não, na minha visão, não agridam a Anitta. Não agridam, ela é cliente, ela é consumidora. Ela falou lá, sim, eu sei, que leite, nossa, que não pode, e coitada da vaca, ela falou uns negócios que, tecnicamente, etc., não se fundamentam, mas ela é cliente. E eu me lembro nesse período, Cris, eu fiz uma pesquisa nas músicas da Anitta, e eu descobri uma música dela em que ela dizia, eu amo leite condensado. E eu fiz um rapzinho, eu amo leite condensado, e foi um barato. E simpaticamente, Anitta, a gente te ama, tu é uma tremenda pessoa, mas ó, tem tanta gente. A Maria aqui na esquina do meu escritório está com a banquinha dela vendendo leite com café de manhã cedo. Eu acho que nós também temos que desenvolver um talento muito grande de afetividade nas relações aí com os nossos consumidores. E eu ouvi de Maria Antonieta Guazelli, uma pecuarista maravilhosa de leite, da Rex, uma frase que me deixou impressionado. Ela falou assim para mim, Tejon, o dia que eu descobri que, além de produtora de leite, eu sou uma vendedora, tudo mudou na minha vida e da minha propriedade. Eu vendo leite. Portanto, este pensamento dos agricultores, das produtoras, as mulheres, né? Eu sou vendedor. E o meu grande cliente é o cidadão que está lá na cidade. Então, nós temos que ver como é que a gente transforma tudo isso numa aproximação inteligente e educativa. E queria passar aqui para a Verinha, porque a Vera está numa publicação classicamente urbana, né, com a missão de falar de agribusiness, e nesse sentido, eu acho que tem aí uma experiência, Verinha, muito rica para toda a turma que está se formando. Você imagine mais 2, 3 anos para frente, vai ter que estar falando com o sistema inteiro de agronegócio, todos os stakeholders, e fundamentalmente o stakeholder consumidor, o cliente do agricultor, sou eu, o cidadão aqui da cidade. Dentro desse desafio, qual é a coisa que mais, assim como o Zé Hamilton dizia, aprender, aprender, aprender. Qual é a coisa que você acha que é mais provocadora que tem que aprender, Verinha? Olha, acho que tudo pode ser provocador. Aí depende da intensidade que você, como comunicador, constrói essa provocação. Porque assim, o que eu acredito hoje, aquela história, né, quando você vai estudar comunicação ou cenários, né, do tal do VUCA, ou VICA, né, em inglês, VUCA, que tudo é volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Na comunicação pode dar muito pano para manga para também acreditar em fake news ou estabelecer aquela fake news como verdade para uma parcela da população, parcela das pessoas que olham uma notícia de agro, enfim.
o que eu acho é que cada vez mais, para nós jornalistas, o jornalismo baseado em dados, o jornalismo baseado em ciência é fundamental para nos comunicarmos. E aí, a roupagem que você vai dar para essa ciência, né, para esse dado que você tem, pode ser uma resposta para a Anitta, né, como você diz, eu fiz uma resposta sutil, fiz uma resposta brincalhona, né? No entanto, essa resposta, por trás dela, ela tem que estar baseado em dados, né? Você é jornalista, né? Você não é... Estamos falando aqui para um grupo de jornalistas, estudantes de jornalismo, estudantes de comunicação. Então, eu acho que cada vez mais o jornalista trabalhar com dados, né? Existe realmente essa guerra de informação ou guerra de desinformação, né? E os dados podem te dar a resposta, né? Eu acho que a comunicação, essa observação não é minha, eu ouvi também de um comunicador, eu acho genial, né? Que a comunicação é a chave para os problemas universais, só que ela tem muito ruído, né? Então, é tarefa nossa, né, tirar esses ruídos e colocar informação, né? O Renan falou, por exemplo, no mercado de carbono, né? Você pode falar do mercado de carbono, como ele é lindo, como ele é maravilhoso, né? Como é a ciência da natureza, né? É a ciência a favor, né? É a ciência do planeta, né? O carbono é a ciência que vai cuidar do planeta. Até aí eu não coloquei nenhuma informação, mas se eu disser para quem está do outro lado, olha, tem um grupo de pesquisadores, né? Tem um grupo de cientistas que estão dizendo que até 2050, ou até antes de 2050, esse mercado de carbono pode movimentar acima do que movimenta hoje o mercado de óleo e gás, que é um mercado de 2 trilhões de dólares. Entendeu? Então, você está dando uma informação, né, e você está dando um dado. Ele é aparente? Esse é aparente. Você pode também dar um dado sem ele ser aparente em número, mas você faz uma afirmação, mas cada vez mais tem que estar por trás a ciência e o jornalismo de dados. Eu acredito muito nesse caminho para o futuro e para esse cenário de desinformação, que é diferente. A gente começou falando com o Estadão, é diferente do noticioso, tá ali, né? As agências estão ali para dar uma notícia na hora, desmente, né? A Lupa, enfim, o Estadão próprio tem os seus mecanismos de checagem. O que estou dizendo da comunicação de modo geral, tem a comunicação do noticioso, que tem que estar ali na hora, as agências de checagem, mas tem aquele jornalismo mais conceitual, jornalismo do dia a dia, de contar história, esse também tem que ter a ciência e o banco de dados por trás, por mais sutil que seja o que você vai falar. Erinha, você traz uma contribuição aí para os nossos internautas sensacional, você traz uma visão da ética, né? A ética como responsabilidade do jornalismo, pensando nessa coisa da verdade da palavra, do fato efetivo. E essa luta pela busca da verdade, do fato, ela é de uma responsabilidade gigantesca, né? Porque o jornalista não é o publicitário tem uma missão de persuasão em função da causa e das coisas que ele representa. A propaganda tem um compromisso, deve ser ética, porque se não for, o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação, também vai pegar, né? A propaganda ética, ela vai ao futuro. A propaganda mentirosa, ela se destrói também a curto prazo. Mas jornalismo, o que você traz é fundamental como ética. E tem 3 coisas importantes que a gente aprendia, pelo menos eu aprendi na minha época, na minha faculdade de jornalismo: o jornalismo informativo, o jornalismo interpretativo e o jornalismo opinativo, né? E isso tudo vai seguir fundamentalmente, né, Verinha? Valores, os valores que estão por trás
da casa onde você atua e seu, e o seu valor. Eu me lembro, e vocês vão se lembrar, em que o ovo era considerado uma praga para o coração. Realizou pesquisas e mudou, e o ovo se transformou no maior amor dos corações hoje, né? Um consumo que cresceu extraordinário. Eu me lembro que o café já foi considerado algo nocivo para a saúde humana. Então, nós tivemos fatos, por um lado, que não se consolidaram, e outros fatos. Então, essa busca da ciência, como você coloca, e no agronegócio, Vera, você traz aqui uma lembrança importantíssima. Nós trabalhávamos muito o jornalismo científico. Tem muito de jornalismo científico, mesmo que você esteja conversando com o cidadão urbano, dentro da categoria do agribusiness, porque saúde passa a ser o sinônimo dessa atividade. Saúde do meio ambiente, saúde do ar, saúde humana, saúde de solo, saúde de planta, saúde de animal, saúde passa a ser esse nome. Você trouxe aí uma contribuição extraordinária. Eu queria aproveitar, dentro desse caminho de contribuições, principalmente de olho na turma estudante, na juventude que está aí conosco, e ouvir de vocês quais são 2 ou 3 principais recomendações que vocês dariam dentro do fundamento do Zé Hamilton. Aprender, aprender, aprender. Quais são as 3 coisas sagradas que vocês deixariam aqui para os nossos jovens, principalmente, ou para aqueles que já são velhos, mas que a juventude de espírito é 16 anos ainda. Tem 70, mas ainda tem uma alma de 20. Né? Quais são os conselhos que vocês deixariam para a nossa juventude? Vamos retornar lá ao início. Vamos a Jane de novo. Jane, 3 coisas sagradas que você deixaria para a turma toda que está conosco. Então, assim, de supetão não lembro, mas eu acho que jornalista tem que ser curioso. Então, para mim, é fundamental, assim, quando a gente muda de área, foi meu caso, por exemplo, que comecei na política e fui depois para a economia e entrei no agro, você não para nunca de aprender. O agro é esse mundo todo que a gente está falando aqui. Então, assim, se você está querendo mudar de assunto, que foi o que aconteceu comigo, mudar de assunto, você precisa ser curioso desse assunto, você precisa estar aberto para aprender, para ouvir, para ir atrás. Porque, assim, nós que somos de cidade, né, eu falo isso por mim, uma pessoa urbana, quando entrei no mundo agro, era um monte de coisa. Tinha colegas meus que brincavam, Jane, você não sabe nem o que é se tiver que eu te der um pé de café, você não vai identificar. Porque realmente não tinha essa relação com o campo. Então, o colega, né, esses estudantes que estão nos escutando agora, que estão participando aqui dessa live, é tão fundamental. Se você achar que o agro é o caminho, se você quer entrar nessa cobertura, e eu digo para vocês, é um mundo, a gente precisa cada vez mais, as minhas colegas podem dizer isso, porque lá no Estadão a gente forma, nós temos 2 cursos, um curso de focas, que a gente, né, chama, que é um primeiro curso, depois tem o Focas Econômico, que vai formar esses estudantes ou recém-formados para trabalhar nos serviços econômicos da Agência Estado. A gente tem uma dificuldade, porque as pessoas realmente não conhecem esse mundo. Então, o mercado está carente de profissionais com esse tipo de habilidade, de profissionais que tenham essa curiosidade, que seja dentro, né, da redação ou nas grandes empresas. Está aí o Renan também poder falar sobre isso. As empresas também precisam de pessoas para levar esse recado da empresa, né? Então, assim, eu diria curiosidade, dedicação, vontade de escrever bem, porque ou falar bem, né? No caso das outras mídias, de você passar o teu recado de uma maneira muito objetiva, muito clara, né? E é isso, para mim, é isso que é fundamental nessa profissão e nessa tarefa. A curiosidade, a abertura para aprender. E uma coisa genial que você acabou de falar, escrever bem, falar bem. E para escrever bem, você tem que ler muito também, né?
Então, é uma dedicação aí de entrega efetiva, muito grande, né, gente? Você colocou aula muito legal. Você puxou aí na tua conversa para o Renan. Renan, agora, sob o ponto de vista de responsabilidade em nome de uma marca como o Bayer, as 3 coisas que você diria essenciais aí para a turma que está conosco. João, eu estava ouvindo aqui a Jane falar, e acho que o primeiro ponto que me ocorreu, acho que até pensando como oportunidade de mercado, e às vezes é aquilo, para mim, quando eu era jovem estudante de jornalismo, sem dúvida, não passava pela minha cabeça ir trabalhar no agro, né? Mas se a gente for olhar, o agro é um setor que representa 1/4 da economia do Brasil, é um segmento que está num momento de grande transformação, de muitas mudanças, e que elas vão ser cada vez maiores, vão acelerar ainda mais. É um segmento em que o Brasil é bem sucedido, né? Nós somos um país que faz bem o agro, a gente tem pioneirismo em várias técnicas dentro da agricultura. Então, eu acho que para quem pensa em trabalhar com comunicação corporativa, é um setor que tem bastante possibilidade de crescimento. E a gente estava até falando aqui, né? Existe uma carência do agro de se comunicar melhor. Então, acho que é um setor que, com certeza, vai ter oportunidades cada vez maiores para profissionais de comunicação que queiram se aventurar, seja na mídia especializada, trabalhando nisso, seja para trabalhar em comunicação corporativa, né? Talvez a gente não tenha muitos cursos específicos ali de formação dentro, né, para profissionais de comunicação no agro, nem uma literatura muito extensa, mas daí minha sugestão para quem tem interesse é buscar referência. A gente tem uma mídia excelente, eu estou com 3 colegas aqui que são representantes disso, mas assim, né, a gente tem veículos de ponta aqui para conhecer, então acho que um bom caminho é buscar ir a fundo na cobertura jornalística sobre o agro, ir ver o que a Embrapa está fazendo, que é uma grande referência aí dentro da agricultura brasileira, enfim, o que as grandes empresas estão fazendo. Eu acho que o que eu quero deixar como mensagem principal é isso. Acho que é uma grande oportunidade, é um setor que cada vez cresce mais, e cada vez mais com essa visão que a gente estava falando, de que não é só o que está dentro da porteira, a cadeia como um todo. A gente está falando lá de alimentos, de fibras, de energia, enfim, de tudo que vai chegar no consumidor final. E existe uma carência do agro como um todo para se comunicar melhor, não só aqui dentro do Brasil, com a sociedade, mas também com públicos em que a gente exporta commodities, enfim. Acho que a gente com certeza vai ser um setor que vai ter bastante espaço aí para profissional de comunicação. Verdade, Renan. Você traz algo genial. Eu creio que em 10 anos o Brasil dobra de tamanho no agribusiness, porque tem demanda mundial, tem demanda potencial e tem demanda potencial dentro do próprio mercado interno brasileiro para tudo. Então, nós vamos dobrar de tamanho. E quando conversei com os representantes do Brasil no exterior, Itamaraty, Apex, o pessoal que fica no exterior, e perguntamos qual é o maior desafio que vocês veem. Eles me falam imagem e comunicação. Então, nós temos uma batalha a ser feita com inteligência sob o ponto de vista de imagem e comunicação brasileira com o mundo e com a sociedade interna. Portanto, é isso mesmo, Renan. Tem oportunidade e é uma atividade que o Brasil efetivamente conhece e pode crescer. E eu te diria que, se fôssemos fazer as contas mais bem feitas, eu acho que nós estamos a 1/3 do PIB no sistema agribusiness, mais do que 1/4. É difícil fazer essa conta, tá certo? Mas acho que está mais para 1/3 do que para 1/4. Varia todo ano, mas está cada vez maior. Porque tem coisa que você precisa colocar lá, por exemplo, colocar lá toda a derivada de telecomunicação. É difícil colocar toda a derivada da indústria automobilística. Então, tem coisas que são complicadas para botar no número, comprovar no número, mas não tenho dúvida de que é 1/3 do PIB e que impacta indiretamente outro 1/3 do PIB. E atenção à juventude, né? Como você bem falou, não é só falar de agronomia, zootecnia, é falar de nutrição, falar de saúde. E todo o movimento agroindustrial recebe ataques consideráveis contra alimento industrializado, ou seja, tem uma luta aí
e uma oportunidade simplesmente gigantesca dentro das cadeias produtivas. Vamos agora para a Cris. Cris, diga, alguém ia falar? Posso falar, Valéria, deixa eu só complementando essa história. Aqui no prêmio, quando a gente vai convidar os alunos, quando a gente visita, eu visito todas as faculdades, entro de sala em sala, converso com os meninos, e eu sempre deixo claro para eles que a nossa intenção é apresentar um setor para eles. E não que eles vão trabalhar nesse setor, mas eles, como jornalistas, eles vão esbarrar nesse setor, em qualquer editoria, né? Em saúde, em editoria de internacional, de economia, de meio ambiente. Então, é um setor para que eles conheçam. No momento, a gente tem muitos jornalistas que já passaram por aqui, a maioria não foi fazer agro, né? Mas, assim, a maioria, quando precisa de alguma coisa de agro, sabe para quem ligar, me liga, está fora do agro, mas ele entende esse setor. Então, a nossa ideia é que esses jovens, eles entendam esse setor, né? É muito mais importante do que a gente formar. E também o que eu falo para eles é essa questão de olhar o setor realmente como carente em comunicação, porque eles são jovens, eles têm uma visão diferente da comunicação e eles conhecem essas novas plataformas e eles podem agregar muito também se eles escolherem vir para o agro, né? Seja na comunicação corporativa, seja para trabalhar nos nossos veículos tradicionais. Então, a ideia da BAG justamente é apresentar esse setor para esses estudantes de jornalismo. E olha que já tivemos mais de 1.300 que passaram por aqui, né? Esse ano, pena aqui só na telinha, mas quando eles visitam, quando eles veem de fato o setor acontecendo, vão lá na Bayer e enxergam lá como se faz uma molécula, né, para um remédio para a planta, né, muda tudo. Então, isso é muito bacana. Então, esse é o desejo nosso aqui da BAG, de apresentar esse setor. Tá certo. E se eles olharem o mundo de carne e se incomodarem pela queda do consumo per capita da carne bovina, eles teriam aí uma gigantesca motivação para fazer comunicação, por exemplo, né? Então, pode estar num frigorífico, num laticínio, no supermercado Pão de Açúcar, Carrefour, Mambo, todos eles, tudo sistema de agribusiness. Importante que o pessoal entenda isso. Não é só sinônimo de agropecuária, isso é algo fundamental também na história dos nossos jovens. Eu queria ouvir um pouco a Cris, então. 3 coisas que você considera fundamentais aí para a juventude compreender, Cris. João, uma das coisas, eu acho, que eu acho, entendo ser muito importante hoje, é o aprendizado contínuo, né? Então, que é o lifelong learner, que se fala hoje, né? Hoje as coisas estão tão rápidas, mudam tão rápido, a tecnologia, e o agro, ele é assim, ele está na velocidade da luz. Então, se você não estuda, se você não lê, se você não busca mais conhecimento, se você não busca se aperfeiçoar, você para no tempo, né? Eu vejo pela minha equipe, as pessoas que fizeram seus MBAs na Exalc, como cresceram, sabe? Como muda, e como a pessoa ela fica estagnada a hora que ela fala assim, não, eu já terminei, já estudei e tal, e para, né? Então, nunca para de estudar, nunca para de ler, de ir atrás, né, independente do setor que a pessoa escolha, né, se vai ser o agro ou não, né? A segunda coisa é que a gente tem no agro a ciência a nosso favor, como a Vera falou e o Renan também. Nós temos a Embrapa, quer dizer, a gente tem fontes. A Jane estava comentando no início que as fontes estão muito mais acessíveis, né? Então, a gente tem como apurar os dados cientificamente, né? Então, apurar os dados. Então, vai dar uma notícia, vai escrever, vai fazer uma matéria, apure bem os dados, pegue fontes confiáveis, porque o agro é rico nisso, né? Os nossos profissionais no MAPA, nas universidades, na Embrapa, a gente tem muitos pesquisadores, muitas mulheres também, né? Como você citou, cientistas ou mesmo produtores, como a Maria Antonieta Guazelli, que você citou, que é uma pessoa extraordinária, minha amiga e tudo mais, né? Então, e a outra coisa é comprometimento. Quando você
resolver que você quer fazer, então, digamos, vocês escolheram aí, vou trabalhar no agro, seja comprometido com aquilo que você faz sempre, né? Com seu colega de trabalho, com o material que você vai entregar, com a matéria que você vai fechar, tem que ter comprometimento, né? Eu acho que para tudo na vida a gente tem que se comprometer. Tem que entrar com a pele e com a alma, não é? É isso aí. Comprometimento. E olha, juventude, um desafio para vocês. Como vocês acham que será a agricultura na grande São Paulo daqui a 10 anos? Estou falando grande São Paulo. Como vocês acham que será a agricultura vertical? Como vocês acham que serão os jardins, os agricultores do asfalto? Como vocês acham que será a agricultura local? Quais são os desafios e as mudanças do verde, da agricultura numa megalópole como a grande São Paulo? Pensem, olhem isso, e vocês vão ver que vocês terão oportunidades gigantescas de tratar do agro dentro de uma megalópole como a grande São Paulo. E como bem diz aqui a Valéria sobre a apresentação da BAG, a BAG apresentando aos jovens, a maior cidade de agribusiness do Brasil chama-se Cidade de São Paulo. Setor financeiro, tradings, logísticas, supermercados, agroindústrias. Planta o quê? Dizem que tem a maior plantação de café urbana do mundo aqui no jardim, ali no biológico aqui em São Paulo. Planta, não é o que planta, mas fundamentalmente é todo esse entorno. Então, não importa em que atividade você estará, você tem que ter uma noção muito boa sobre o sistema de agribusiness. Verinha, você já deu uma aula aí sobre os fundamentos fundamentais, espetaculares do mundo da ética, do jornalismo. Acho que 3 dicas você daria para a nossa turma toda que está conosco aqui, guardar, levar e não esquecer. Bom, vou repetir algumas, mas eu vou começar assim. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, que não é só para o agro, é para o mundo. Tudo que puder ser automatizado, será. Isso não tem dúvida alguma sobre isso, né? E o agro, na profissão de jornalista, tem muita coisa que vai ser automatizado. Mas é bom a gente ter em mente que a tecnologia não vem para substituir, ela vem para te ajudar naquilo que você já é bom, entendeu? Então, usar as tecnologias da informação, usar as tecnologias da ciência, da comunicação, para você ser melhor ainda naquilo que você já é a saída, a primeira dica. Então, tudo vai ser automatizado, põe isso na sua cabeça, né? A segunda dica, olha, a Jane começou a falar, eu falei, é isso, tem que ser curioso. O jornalista é, antes de tudo, um bicho curioso. Porque a sua curiosidade pode ser a curiosidade do seu leitor, né? Então, quanto mais curioso você for, melhor. Sabe aquela história, sou brasileiro, não desisto nunca? Se você tiver uma curiosidade, vai. E assim, eu tenho uma experiência que eu já fiquei 2 anos e meio para entrar numa fazenda. É a maior fazenda do Brasil, é o que a gente chama de fazenda de uma porteira só, né? É uma fazenda que tem um título só, não é? Tem gente que tem muita terra, mas tem várias fazendas. Não, essa é a do Grupo Nova Piratininga. Eu fiquei 2 anos e meio para entrar nessa fazenda. Eu sou a única jornalista que entrou nessa fazenda até hoje. Nunca mais ninguém, estou tentando entrar de novo. Espero que não fique 2 anos, mas assim, não desista, sabe? Seja curioso. E a terceira é estude, é o que a Cris falou, você tem que estudar, porque isso tudo faz parte de um pacote que te leva para frente, entendeu? Estudar é diferente de você ler algo despretensiosamente. Estudar é você pegar um assunto, né? Pode ser tanto um estudo acadêmico quanto um estudo individual, é você pegar aquilo, pegar um tema e procurar os fundamentos dele, né? Procurar onde é que está aquilo, procurar o começo, meio e fim e embasar aquilo lá. Isso é estudar. Então, assim, estudar sempre, né? Eu tenho 58 anos e eu voltei para a escola, era para eu voltar o ano passado, né? No início da pandemia, voltei para a faculdade, estudar transformação digital, porque o meu estudo já individual já não me satisfazia, eu voltei para a escola. Então, é estudar, ser curioso
e apostar que tudo vai ser automatizado. Então, embarque nessa. Então, vamos aproveitar que nós temos mais 10 minutinhos, bem curtos, essa última colocação, essa colocação de uma grande transformação, né? Que a Jane falou, quer dizer, não basta mais a gente escrever bem, você tem que também falar, você tem que ter vídeo, você tem que ter os desafios desse novo jornalista multimediático. Qual é para a gente terminar aqui o nosso encontro, as dicas? Você tem que ser multimediático. Eu perguntaria, será que precisamos compreender os fundamentos do teatro como artistas, como atores? Como é que a gente se transforma em multimediático, nessa multitarefa? Você grava, você faz vídeo, você é tudo. Antigamente tudo era compartimentado. Os desafios desse jornalista multimídia. Jane, você que habita e orbita isso aí há um bom tempo, hein? Como é que é ser multimediática? Você sabe que, se a gente está falando dos jovens, né, pelo menos são os colegas, os mais recentes que eu comecei a ter na Agência Estado, esse não tem nenhum problema em ser um jornalista midiático, como diz, assim, sabe? Em gravar um vídeo, em fazer um story no Instagram, em fazer uma live. Eles dominam a técnica, né? Não são, digamos, envergonhados, né? Eu falo a minha geração é um pouco mais envergonhada. Eu tenho colegas da minha idade na redação que também não gostam muito. Não quero fazer o vídeo. E passa a bola para um jovem colega. Por quê? Porque eles gostam, eles têm o traquejo, eles dominam as redes todas e os instrumentos, né? Os instrumentos todos. Então, eu acho assim, que a juventude, a gente não precisa de nada para ela, porque ela já está pronta, né? Na verdade, precisa aquele embasamento que a gente está falando desde o início, assim, né? Precisa do conteúdo para o que passar. Mas como passar, gente, eu não vejo nenhuma dificuldade. E nós, que somos, né? Eu falo por mim, mais velhos, aí a gente é um que a gente tem que gravar, a gente tem que falar, né? E é isso, assim, eu acho que não tem mistério para os nossos jovens colegas que estão aqui no... Legal, Jane, compromisso com conteúdo e depois os meios a gente tem que se virar. Renan, o multimediático, como é que é? Olha, eu acho que para a marca também, assim como para o jornalista da mídia, né, a marca também tem que estar nos canais, enfim, nas redes sociais e usar uma linguagem que seja próxima do público, né? Mas lógico que daí também tem esferas de atuação diferentes, etc. Mas acho que esse desafio, e acho que bem como a Jane colocou, de acompanhar, de acompanhar as novas linguagens, acompanhar as novas ferramentas, é fundamental para você manter a conexão com o público, né? E no final das contas muda o conteúdo é o mesmo ali, mas muda a ferramenta, muda a técnica, né? A velocidade, né? O timing, né? Interessante, ou seja, velhos, chamem os netos. Muito legal. Cris, multimediática. Bom, aí, né, Tejão, eu tenho um exemplo em casa que é minha filha de 12 anos, que é impressionante. Às vezes eu falo assim, nossa, isso aqui não está funcionando. Outro dia eu não conseguia fazer um story, que eu não sei o que aconteceu. Ela foi lá, mãe, é assim, pá, 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 pá. Né? Então, ela tem o TikTok, ela tem o Instagram, não tem o Facebook, mas já se aventurou no YouTube e ela tem só 12 anos. Né? Então, como a Jane falou, eu acho que essa geração já vem multimediática. O desafio é maior para nós, que temos que adequar a linguagem correta para a plataforma correta, né? Outro dia, gente, eu quero tanto fazer um TikTok do Terra Viva, porque eu quero comunicar com essa geração da minha filha, né? E a gente está tentando aqui pensar como é que a gente vai criar, né, um TikTok, mas a gente está trabalhando nisso. Legal. Né? Então, vai Cris, ser vamos lançar esse desafio para os meninos aqui do prêmio, né?
É legal, por que É não? verdade, Valéria. Então, 30 segundos uma notícia, 30 segundos. exato, com, né, assim, as frasezinhas, tal, mas eu quero fazer o nosso em breve, se Deus quiser. A nossa turma do digital é uma turma mais jovem, né, realmente, e eles pensam muito rápido, né, muito rápido. É Legal. diferente do jornalista tradicional, eu acho que a gente tem ali na redação, né, o digital é outra pegada. Mas eu gosto bastante dessa versão nossa multimediática. Eu acho que melhorou muito depois que a gente começou a trafegar em tudo, né? Legal. Legal, legal. Rivera, multimediática. Já falaram tudo, até uma geração. É uma geração que pensa, que a cabeça funciona de maneira diferente. Eu acho que a gente tem que aprender bastante com esse pessoal também, porque você tem que viver o seu tempo, né? O tempo nosso é agora, não importa que idade que você tenha, né? Existe uma dificuldade realmente dos jornalistas mais antigos, o que eu chamo de Jurassic Agros, né? Os Jurassic, entender isso, mas a gente tem que estar aberto, chama o cara que acabou de se formar lá, que está em todos os lugares, ver qual é a relação que ele tem com essas palavras, né? Porque aí, na verdade, eu gosto muito desse ambiente, porque é uma maneira nova de você lidar com os temas, porque eu me formei, eu acho que a maior parte do pessoal que está ouvindo a gente nem tinha nascido ainda, né? Enfim, os estudantes de hoje. Então, assim, é bacana você entender essas conexões mentais, né? De gerações, né? Tem gente já falando, os millennials não tem nada a ver, enfim, tem uma geração dizendo que os millennials não tem nada a ver, e os millennials é a maior parte hoje aí do que está nas redes, enfim. Eu acho que é importante entender e é importante estar junto, né? Eu acho que também as faculdades de jornalismo, enfim, precisam estar conectadas nesse tipo de comunicação em rede, né? A comunicação que vai para tudo quanto é lugar. E eu acho que a gente tem um belo futuro para o jornalismo, porque as mudanças estão aí e servem para a gente também. E a gente precisa ir se adaptando e mudando e vivendo a vida como ela é. E a vida é assim hoje. Vamos para o TikTok, né, Cris? Legal. Legal. Pessoal, oi. Tem uma pergunta aqui, só tem uma pergunta no chat aqui, vou fazer para você, né? Qual é o futuro do agronegócio no Brasil versus o desmatamento cada vez maior no Brasil? Não precisamos desmatar. O problema de desmatamento ilegal merece cadeia, merece crime. Esse assunto, desde que eu estou no agro, de 1977, sempre existiu. Canalhas e safados que são ilegais. A esses caras, cadeia. E eu tenho certeza que se a polícia entrar na busca dos canalhas, não passam de 100 safados que manipulam o crime e fazem as coisas ilegais. O Brasil tem, no mínimo, 90 milhões de hectares de pastagens degradadas para serem incorporadas na produção de alimento, de bioenergia, de fibras, de essências, de farmacêuticas, sem cortar uma árvore sequer. Portanto, essa discussão é uma discussão que tem que ser enfrentada com polícia, lei e cadeia para o crime. E aplicação da lei. Só isso. Nós não precisamos derrubar uma árvore no Brasil. Uma. Para multiplicar por 6, 7 ou 8 vezes o que a gente faz hoje de agribusiness. Portanto, e a bioeconomia vai trazer muito mais dinheiro ainda do que um monte de gente pensa. Portanto, não precisamos. E eu queria aproveitar, eu vi uma perguntinha passando sobre o que é, afinal, eu não estou esse negócio de agronegócio. Leiam o professor Ray Goldberg, Harvard, Universidade de Harvard. Esse homem criou o conceito, procure na internet. Ray Goldberg. Agribusiness é a soma total dos fatores, de tudo que antecede a agropecuária, ciência, tecnologia, fertilizante, semente, máquinas, etc. O que é produzido nos campos, nos mares, nas águas, e também será nas cidades, nas agriculturas verticais, tudo que é originado dentro da atividade agropecuária.
e tudo aquilo que vem depois da fazenda. Supermercados, agroindústrias, trading, transporte, logística, etc. Agribusiness é este complexo inteiro, e um não vive sem o outro. A ciência não vive sem o agricultor, que não vive sem o supermercado e a agroindústria não vive sem o que está antes, é um sistema que se reúne. E sobre as apresentações maravilhosas aqui de Jane, Renan, Cris, Vera, e essa última do mundo digital, eu quero encerrar com o que eu ouvi do reitor do Instituto Mauá de Tecnologia, aqui da Grande São Paulo, uma casa maravilhosa de digitalização, de mundo digital. Ele falou, Tejão, a tecnologia digital está a serviço de um mundo cada vez mais analógico. Eu perguntei, por quê, professor? Porque entre o 0 e o 1 tem o infinito. Entre o 0 e o 0,1 tem o infinito. Entre o algoritmo X e o algoritmo Y tem o infinito. Isso só é acessado pela alma humana. Portanto, jornalistas, viva o mundo digital, mas saibam que ele só vai te desafiar muito mais a ser estupidamente humano. Parabéns, parabéns, Valéria. Parabéns a todos. Foi uma honra estar aqui com vocês. Desculpe aí a minha internet que caiu, mas conseguiu voltar e eu adorei. Eu não sei se Mônica ainda está aí, eu sei que ela ia para o aeroporto, né? E chamo você de volta, Valéria e Mônica, por favor. Valéria. Eu agradeço muito. Oi, Maria. Oi, então, tem uma pergunta aqui do Luiz Eduardo Bastos, que ele perguntou para mim, Cristina, quais são os principais critérios profissionais para se trabalhar um veículo de comunicação alicerçado no agro, né? Só queria rapidinho responder aqui, a Band tem um programa de trainees, tá? E nós, no Terra Viva, temos o programa de estágio, né? Nós temos ali, hoje, seis estagiários trabalhando conosco, né, que passam por diversas áreas, e, bom, aí isso estou falando para a área de jornalismo, né, porque a gente também tem as vagas de rádio e TV, que é o pessoal que fica mais na área de operações, mas é só entrar nas redes sociais da Band, tem o banco de talentos e tudo mais, fazer a inscrição, que a Band inteira contrata estagiário e trainee. Obrigada, Maria Cristina. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Sei que para a Jane é mais complicado esse horário, né, Jane? Mas agradeço a todos vocês. E na quarta-feira a gente tem outro encontro, viu, meninos, para a gente discutir a questão da fome no mundo, né? E a gente vai ter a oportunidade também de ter pessoas importantes aqui, o Daniel Balaban, da FAO, o Maurício, da Ibrapa. Então, aguardo vocês e convido também os nossos amigos jornalistas que estão aqui, viu, gente? Se vocês quiserem assistir, são muito bem-vindos. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disposição, e obrigada, meninos, pela disposição de estar aqui com a gente hoje. Obrigado, sucesso a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa semana, gente. Adorei. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.